Olá, meus amigos, bom dia! Vamos lá, vamos retomar a nossa aula, correto? Então, nós estamos falando a respeito do sistema de arrefecimento, ok, meus amigos? Então, aproximem-se, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos então focar no que nós estamos comentando, do que nós estamos falando. Na última aula, nós falávamos que o sistema de arrefecimento ele pode ser de duas formas, né? O sistema de arrefecimento direto e indireto, correto? E o que é o sistema de arrefecimento direto? O sistema de arrefecimento direto é aquele sistema no qual apenas um fluido vai resfriar a máquina, correto? Esse fluido pode ser ar ou água, perfeito? Ou seja, nós teremos um único fluido passando através da nossa máquina e fazendo o arrefecimento, fazendo a retirada de calor, fazendo essa troca de energia, correto? Então, nós vimos que no sistema direto, tá? Nós não teríamos um trocador, perfeito? Nós puxaríamos água ou ar do meio ambiente, essa água passaria através da nossa máquina e seria, então, depois despejado, descartado no próprio meio ambiente. Tá? No caso de um barco, a gente aspira a água do mar, a água passa por dentro do motor e depois essa água é descartada no mar. No rio, da mesma forma, correto? No ar, também da mesma forma, Teríamos o ar passando através do equipamento e, posteriormente, sendo descartado no próprio meio ambiente. Ok, rapaziada? Ligados, então? Voltamos, então, agora para o sistema de arrefecimento indireto. Perfeito? Então, sistema de arrefecimento indireto, nós já temos em mente a função principal do sistema de arrefecimento, Nós sabemos que ele tem como função primordial manter a temperatura, para evitar choques térmicos, evitar qualquer deformação na nossa máquina, correto? Retirar esse calor e dissipar esse calor, para que a máquina opere dentro dos padrões estabelecidos aí pelo nosso fabricante. Correto, rapaziada? Então, no sistema de arrefecimento direto, indireto, nos cabe agora, no primeiro momento, relembrar dos trocadores de calor, pois esse sistema consiste basicamente, aonde o seu ponto vital é o trocador de calor. Perfeito? O ponto vital é o trocador de calor. Então, nós precisamos saber quais são os trocadores de calor que nós vamos colocar no nosso sistema. Nós temos, então, como trocadores de calor, nós já mencionamos algumas vezes, mas vamos mencionar mais uma. Nós temos o aquecedor, o resfriador, o radiador, esses para calor sensível. E temos o evaporador e o condensador para calor latente, que não é o caso da nossa máquina, correto? Então, no nosso resfriador, os fluidos são água, correto? No radiador, o fluido é água, ar, perfeito? No aquecedor, nós vamos então, no aquecedor, trabalhar com a substância, aonde nós teremos então podemos trabalhar com vapor, podemos trabalhar com uma resistência elétrica, ok? Então, é a forma que nós teremos para troca de calor. Legal?
Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui para que possamos, então, entender do que nós realmente estamos falando. Está aqui, sistema de arrefecimento indireto, fechado e aberto. Então, no sistema de arrefecimento indireto, nós temos dois sistemas. Um sistema fechado, que é o sistema de circulação do próprio motor, tá? E temos um sistema aberto, que é o sistema que vai pegar o fluido do meio ambiente, ok? Então, um fechado na máquina, um aberto ligado no meio ambiente. Perfeito? Então, consiste em um sistema fechado de água doce que troca calor através de um trocador alimentado por ar, né? Então, está aqui o nosso sistema que nós já mostramos anteriormente e podemos mostrar novamente, né? Então, a gente observa aqui em azul é o sistema fechado. Em azul é o sistema fechado, tá? Então, esse sistema aqui é fechado. Em verde é o sistema aberto, correto? E aqui nós temos a alma do sistema, que é o trocador de calor. Perfeito? Então, nesse ponto é que há o encontro, é que há o contato, tá? Entre os dois fluidos, tá? É lógico que esse contato ele não é direto, né? Eles não se misturam, tá? A gente diz contato aqui no caso que vai ser a fórmula de transferência de calor. Nós vamos transferir por contato, tá? Então, é o que vai acontecer aqui. Então, revisando aqui, principal é o nosso trocador de calor, tá? Nesse caso aqui, um resfriador. Ainda temos um equipamento extremamente importante, que ele faz com que não haja a necessidade do homem estar o tempo todo olhando a máquina, que é a válvula termostática, tá? E temos a bomba para fazer essa aceleração, correto? Retirar e colocar, retirar e colocar, retirar e colocar. Perfeito, rapaziada? Então, agora vamos lá. Já demos essa revisão bacana. Esse aqui é um tipo de arrefecimento, né? Chamado Kill Cooler, tá? Então, através das quilhas. Essa parte aqui do trocador de calor, ela vai ficar fora da embarcação. Então, a gente teria aqui, ó, observem a minha seta. Teríamos aqui o casco da embarcação com o motor dentro da embarcação e isso aqui preso no casco da embarcação por fora. À medida que o barco vai passando, né, vai havendo a troca, né? Vai havendo a troca. Então você está num rio, você está no mar, né? Isso aqui, esse grupo de tubos, né? Esse feixe tubular e esse feixe tubular estão presos no barco na parte externa, ok? Então na parte externa, à medida que o barco está andando, a água do mar vem passando ou do rio e há, né, um fluxo que a gente pode dizer contracorrente, um nesse sentido e o outro neste sentido, correto? Então, sentidos opostos. E aí acelera a troca. O grande problema desse sistema é que quando você precisa fazer a manutenção, você tem que retirar o barco da água, tá? Então, isso acaba sendo muito caro, é um desperdício, né? Vai depender de uma grana boa, porque você tem que toda vez retirar o barco do mar. Então, exige aí uma manutenção mais cara, ok? Então, isso não é muito prático, não é muito usual, mas existe. Esse sistema, sim, é muito mais usual. Isso aqui, característica de um navio, né? Característica de um navio, tá? Nós temos aqui esse tanque
de água doce, né, chamado tanque de expansão, tanto deste lado quanto deste. Esse tanque aqui de expansão é para suplementar os motores auxiliares, né, os chamados MCAs, né, e esse aqui para suplementar o MCP. Então, a gente observa que são coisas distintas, correto? São coisas distintas. MCA, MCA, MCP, MCP, tá? Então, coisas totalmente distintas, tá? Então, por isso que a gente fala motor auxiliar e motor principal, né? Entretanto, não significa que a ausência do motor principal, o motor auxiliar, né, fará a sua substituição. Não, não, isso é impossível. Este aqui é para gerar energia, né, e esse aqui é para dar propulsão, ok? Então, esse dá propulsão, esse gera energia. O nome auxiliar e o nome principal não significa que o auxiliar vai substituir o principal. Ok, pessoal? Então, coisas totalmente distintas. Perfeito? Esse aqui, né? Ele está ligado à linha de eixo e é o único que está ligado na linha de eixo da nossa embarcação. Tá? E aí nós temos, então, um sistema de arrefecimento para os êmbolos, um sistema de arrefecimento para os injetores, né? E um sistema de arrefecimento para as camisas. Perfeito? E há uma interligação, não há interligação entre esses sistemas também. Êmbolo, êmbolo, injetores, injetores e camisa, camisa. Ok? São três sistemas independentes. Tá? Esse sistema de êmbolo, ele não terá, né, ajuda desse sistema. Terá ajuda na seguinte forma, né? À medida que a camisa está numa temperatura razoável, se ele também estiver funcionando bem, ele também estará numa temperatura razoável. Se o sistema de camisa não funcionar adequadamente, tá? Consequentemente, mesmo que o êmbolo esteja funcionando de forma adequada, né? Então, esse calor da camisa se propaga também para o êmbolo, elevando a temperatura a algo estratosférico, correto? Então, o que a gente tem que observar é isso, olha, são coisas independentes, ó, entrada de um e saída. Então, entrada do êmbolo e saída. Então, aqui, ó, vai entrar, vai para o nosso tubo telescópico. Tá? Então, o sistema de arrefecimento do êmbolo para os motores de grande porte, tá? Ele tem como elemento preponderante, né, o tubo telescópico. O tubo telescópico nós já mostramos que ele é dividido em duas partes, né? Um de admissão e um de descarga. E o admissão tem a parte fixa e a parte móvel. O de descarga também, a parte fixa e a parte móvel, tá? Porque como o êmbolo sobe e desce, né? Se ele não fosse móvel, não tivesse uma parte móvel, né? Ele ia quebrar. Então, o tubo telescópico, né? Ele vai funcionar nesse sentido aqui, ó. Então, uma parte fixa e uma parte móvel. Essa parte móvel presa no êmbolo. Ok, rapaziada? Entenderam? Então, aqui nós temos, né, como fator preponderante a entrada, que vai entrar no tubo telescópico de admissão e depois ele sai pelo tubo telescópico de descarga, né? Então, cada êmbolo tem o seu par de tubo telescópico, correto? E aqui haverá então uma rede que vai coletar, né? Então existe uma rede que vai distribuir e existe uma rede que vai coletar, né? Então se o cilindro tem 8, se o motor tem 8 cilindros, teríamos aqui uma rede com 8 saídas, tá? Cada saída para o tubo telescópico de admissão. Teríamos outra rede aqui na parte um pouco inferior a ela ou superior, tá? Aonde nós teríamos, né,
as 8 tomadas de recebimento. Então, 8 de saídas e 8 de recebimento, que se encontrariam aqui e viria para o tanque. Posteriormente, a bomba aspiraria, né? Passaria pelo trocador se houvesse necessidade. Caso contrário, a válvula, se tivesse necessidade, a termostática fecharia, né? E forçaria a passagem pelo trocador. Não havendo esta necessidade, a termostática, né, trabalharia com esse lado do resfriador fechado, obrigando a passagem, né, por fora do trocador. Perfeito, pessoal? Entendidos? Então, é desta forma. E a mesma coisa a camisa. O que a gente tem, o delta X que nós temos aqui no sistema de camisa, é o gerador de água doce chamado de destilador, né? Chamado de destilador, que precisa de uma fonte quente. Então, o destilador, para que ele opere, tá? O destilador, a gente sabe que ele trabalha um vácuo, né? Entre aspas, vácuo, né? Que ele trabalha com a pressão atmosférica, com um vácuo de 760 milímetros de Hg, correto? Consequentemente, né? Uma pressão inferior à pressão atmosférica. Por conseguinte, tá? A vaporização da água, ela acontece numa temperatura menor. Então, o destilador, como ele opera no vácuo, né? O vácuo, a gente diz vácuo, mas é uma maneira errônea de se falar. Ele trabalha com a pressão inferior à pressão atmosférica, correto? Tendo esta pressão inferior, a gente consegue vaporizar a água na temperatura menor, né? Então, sabemos que na CNTP, né? Na CNTP, a água doce, né? Ela vai vaporizar, ou a água do mar também, ela vai vaporizar, a água doce vai vaporizar com cerca de 100 graus Celsius na CNTP. Como a pressão agora é inferior, nós vamos vaporizar essa água com a temperatura menor. Então, é o que acontece aqui no nosso grupo destilador. Como essa água que vem do motor, ela vem com uma temperatura, né? Ela vem aqui do motor, ela vem com uma temperatura na casa de 70, 80, 90 graus, e a água do mar que a gente vaporizou dentro do... Tem um evaporador aqui dentro do destilador, foi vaporizada esta água do mar, então tirou o sal, agora ela ficou doce, consequentemente, né, você vai conseguir transformar essa água agora, né, em vapor, tá? E depois você vai condensar. Então você, com 50 graus, você já consegue vaporizar esta água. Entretanto, nós vamos vaporizar esta água ali com 60, 70 a 80 graus. E depois nós vamos condensar e coletar esta água para um tanque que aqui não aparece, tá? Então, é por isso que existe aqui esse arranjo. Então, a água das camisas serve como fonte de calor para o gerador de água doce. Depois a água sai, né? Depois que fez essa troca, ela sai. Realmente já é uma queda de temperatura. Ela vem para a nossa bomba, correto? Ou veio aqui, ó, se houver necessidade, a termostática fechou, ela passou pelo trocador de calor, também entrou aqui, ó. Então, está aqui a aspiração da nossa bomba de circulação de água doce. Aspira e descarrega, beleza? Você vai me perguntar, por que esse aquecedor, se eu tenho um resfriador aqui? Calma. Nós temos, né, este aquecedor, porque quando o motor está no início da sua operação, o motor está extremamente frio. Então você precisa aquecer essa água, porque o motor está parado e essa bomba fica circulando a água. Tá? Nesse caso aqui, porque a bomba ela é independente. Então você liga a bomba, essa bomba tem um motor elétrico, você ligou esta bomba,
ela vai jogar água aqui pelo aquecedor, passa pelo motor, entra, sai e retorna. Correto? Então, você precisa de um aquecedor para a operação inicial. Posteriormente, depois que o motor estiver funcionando, não teremos mais necessidade deste aquecedor. Daí a razão do aquecedor. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui a gente, no sistema anterior, nós tivemos a condição de observar, né? Tivemos a condição de observar, né, a troca sendo feita por um resfriador, água-água. Agora nós teremos um radiador, correto? Então, água-ar. O ar do meio ambiente que vai passar através aqui das alhetas, né, do nosso radiador, ok? E vai trocar calor. Nosso sistema fechado, então, é a água que está dentro do motor. A água dentro do motor, nós teremos uma bomba, correto? Nesse caso aqui, a bomba é acoplada, o motor é pequeno, então temos uma bomba, tá? Essa bomba pega esta água, tá aqui, ó, pega a água, joga a água aqui na camisa, a água sai da camisa, passa pelo cabeçote, sai do cabeçote, tem a termostática. Tá frio ainda? Então não tem necessidade de ir para o radiador, tá? Tá frio, não tem necessidade de ir para o radiador. Então a termostática fecha a passagem e ela retorna aqui para a bomba, ok? Então a bomba continua fazendo a recirculação. Aqueceu, tá? A válvula abre e aí muda o caminho do fluido. Aí ele vem, né, para o radiador, tá? Vem para o radiador e vai haver a troca, né? O que a gente tem que observar é que a entrada, né, a água muito quente, ela sempre entra por cima, tá? Porque à medida que vai esfriando, o seu peso maior, ela, né, desce, correto? Então auxilia aqui, ó, na aspiração da bomba, ok, pessoal? Então é o que vai acontecer. Nós temos um sistema aberto, que é o ar do meio ambiente, passa, troca calor. Temos um sistema fechado, que é o da água, e faz a recirculação, ok? Nesse caso aqui, além de ter o ar do meio ambiente, nós temos também uma ventoinha aqui acoplada ao eixo, correto? Porque imagine se esse motor for estacionário, né? Um motor estacionário. Então, se esse motor for estacionário, você vai ter um fluxo de ar? Vai, de vez em quando, não com tanta velocidade, né? E aí a ventoinha, ela acelera essa troca de calor, beleza? Então o que vai acontecer? Mesmo sendo um motor de um veículo móvel, né, não estacionário, também existirá a ventoinha, porque há um determinado momento que há um aquecimento maior, né? Um determinado momento que há um aquecimento maior e temos que manter a temperatura sempre na faixa estabelecida, ok? Então, temos aqui o nosso motor, temos aqui, no caso, as camisas, o cabeçote, né? Aqui a tampa do cabeçote, filtro de ar, correto? Bombas, eixo, né? Aqui o eixo principal, né? Que é o nosso eixo de manivelas, né? O nosso alternador, correto? Nosso motor de arranque, né? Preso aqui ao volante, tá? Então, o motor de arranque preso ao volante, o tanque de expansão e aqui a nossa máquina. Então, a gente já tem que ir... nós temos que ir aprimorando, né? E buscando o conhecimento desta
máquina, correto, pessoal? Então, vamos lá. Sistema fechado. Então, este sistema, né, estão livres de problemas causados pela circulação da água do mar nos motores. Então, o sistema fechado, nós vimos anteriormente um sistema no qual a gente mostrava a água doce, a água salgada. Agora a gente está mostrando um sistema fechado. Então está aqui, ó, o sistema, a bomba de circulação puxando, jogando a água na temperatura menor, né, na parte inferior do motor, sai, perfeito, vem, né, tem a termostática, se houver necessidade, né, ela passa por aqui, não vai para o trocador. Se houver necessidade, ela passa pelo trocador. Caso não, ela bypassa o trocador. Ok? Então, aqui é um sistema fechado. No vermelho é um sistema, né, de água salgada. A gente aspira do mar, passa pelo trocador e descarrega no mar. Água. Beleza? A água doce atravessa o motor desde a sua parte inferior, onde o motor está mais frio, né? E a água também, tá? Que a gente não pode criar turbulência, tá? Ou seja, colocar um fluido extremamente frio num ambiente extremamente quente, ou um fluido extremamente quente num ambiente extremamente frio. Senão nós vamos criar turbulência, nós vamos ter a possibilidade de colocar há um distúrbio, né? Há um distúrbio térmico, ok? Então, por essa razão, é aconselhável que o diferencial de temperatura através do motor, né, se situe entre 6 a 12 graus de forma a evitar tensões térmicas. Neste sistema existe um tanque de expansão ou compensação com uma capacidade de 5 a 10% do volume de água de arrefecimento em circulação, né? Nós estamos falando do tanque de expansão. Nós já falamos as suas finalidades, correto? Então não esqueçam. Este tanque tem por missão compensar as variações de volume devido às variações de densidade e compensar eventuais fugas, né, que se possam verificar no sistema de circulação. Então aqui a gente observa duas. E a gente tem lá a terceira que nós falamos, né, finalidade, que é manter o NPSH disponível maior do que o NPSH requerido, né? Ou seja, tem como finalidade pressurizar a admissão da bomba, correto? Então, este sistema apresenta uma série de vantagens. Que sistema? O sistema que nós estamos falando, sistema de arrefecimento, né, indireto, pode manter a temperatura da água de resfriamento na saída do motor entre valores mínimos e valores máximos recomendados, né, o que propicia um bom rendimento do motor. Ok? Não há perigo de formação de incrustações e corrosões nos condutos e galerias do motor, uma vez que a água utilizada é doce e é tratada. Então, o sistema fechado é água doce e ele é tratado quimicamente, né? A bordo, né, ou na indústria, sempre devemos realizar, né, testes químicos, né, de análise, ou seja, devemos realizar análises da condição da água, para que possamos verificar, né, o teor de oxigênio, o pH da água, a alcalinidade, né, a dureza da água. Então, são testes executados, né, então, para que possamos observar a condição ideal da água, tá? Para que não tenhamos uma corrosão acelerada, né? Então, por essa razão, tá? Então, a gente precisa sempre fazer essas análises, né? Então, ok, rapaziada?
Este sistema apresenta uma série de vantagens, está vendo aí? Sendo o óleo lubrificante resfriado pelo sistema de resfriamento, este sistema permitirá que a temperatura do mesmo seja mantida na saída do motor dentro dos limites pré-estabelecidos, a fim de que permaneça numa viscosidade que não redunde em maiores atritos, né, que venham reduzir a potência útil do motor. Tá? Ou seja, se a viscosidade do óleo, se o óleo ficar muito frio também, nós teremos uma resistência, uma carga mecânica grande. Consequentemente, quando você tem uma carga mecânica elevada, significa que você está roubando energia de algum lugar. O nome dessa energia vai ser a potência que o nosso motor está produzindo. Então, nós perderemos essa potência, tá? Para, no caso aí, um sistema que nós podemos evitar, tá? Não serão formados depósitos de sais nos condutos, né, salgados, porque o aumento da temperatura através do resfriador será limitada, de modo que não ultrapasse na descarga a temperatura de 54 graus. Então, o nosso trocador de calor, né, a sua temperatura na saída é bem menor do que isso, beleza? Então, a água, no caso, né, do mar. Tá? Então, não serão formados depósitos de sais nos condutos de águas salgadas, porque o aumento da temperatura através do resfriador será limitado. A gente está falando do resfriador, né? Então, para que evite a incrustação no resfriador, porque a água salgada ela passa, tá? Então, a gente mantém de forma que a sua saída seja abaixo dessa temperatura e evitar incrustação. Desvantagens desse sistema, né? É representado pelos equipamentos necessários ao seu funcionamento, tá? Quais sejam bombas de água salgada, então resfriador de água de circulação, tanque e canalizações adicionais, válvula termostática, né? Transdutores, termômetros, né? Então, manômetros, uma série de equipamentos para também monitorar, tudo isso encarece o sistema, tudo isso encarece toda essa forma, né, de nós resfriarmos o motor, ok? É lógico que então o direto é muito mais barato, porque não precisa destes equipamentos, em compensação é muito menos eficiente. Este sistema emprega geralmente água como líquido arrefecimento, porém pode empregar líquidos ou soluções especiais como anticongelantes e anticoagulantes. Quando o barco navega numa região aonde a água do mar é muito fria ou numa região muito fria, nós precisamos botar esses elementos, né, dentro do motor, na água de circulação, né, ou os próprios fluidos especiais, exatamente para evitar que se congele, porque como o motor é de ferro, né, e se congelar, a água, a gente sabe que é o único elemento, né, que quando congela, aumenta, né, o seu tamanho, ela se expande, e a água congelada dentro do motor, havendo uma expansão, ela ia estourar, ia rachar o bloco do motor. Ok, pessoal? Fiquem ligados, né? Então, circuitos básicos, tá? Câmaras dos cilindros, cabeças, né? Coletor de descargas, radiador, modos de circulação. Nós temos natural e temos forçado, né? E por vaporização, tá? Então, são os modos. Sistema de arrefecimento indireto, aberto, líquido, ar, né? A gente já viu do que se trata. Circulação natural. O sistema é projetado de modo que a água possa circular naturalmente, em virtude das diferenças de densidade. É lógico que nós não vamos utilizar esse sistema a bordo, uma circulação natural. Circulação forçada. Esse é o modo que nós vamos utilizar. Utiliza uma bomba, normalmente centrífuga, para a circulação. Nós faremos, né, uma convecção acelerada, tá?
utilizando a bomba, tá certo? Circulação por vaporização também nós não utilizaremos, né? Permite uma troca de calor muito elevada quando o agente de arrefecimento atinge o ponto de ebulição próximo aos locais de resfriamento. Então, esses modos não cabem no caso da nossa máquina, do nosso motor. Ok, pessoal? Ligados, antenados, né? Então, vamos lá, segue o baile porque agora que está começando. Circulação forçada, componentes principais, bombas, líquido, bomba, né? Circula o líquido de arrefecimento através do motor, câmaras de circulação, né? Diversas passagens da água entre paredes duplas do cilindro e sua cabeça, cobre normalmente toda a extensão do curso do êmbolo a fim de evitar dilatação desigual. Tá? Então, radiador. Sua finalidade é resfriar a água de circulação mediante a passagem de um fluxo de ar atmosférico em torno dos tubos nos quais circula a água de circulação. Tá? Circulação forçada ainda, né? Termostato. Na maioria dos sistemas está assim um termostato ou uma válvula termostática, né? Na conexão com a mangueira superior, né? Então, qual a diferença entre termostato e pressostato? Qual a diferença entre termômetro e termostato, manômetro e pressostato, ok? Qual a diferença, pessoal? Depois a gente vai ver, tá? Então, no início do funcionamento, a água contornará o radiador, né? Quando está fria, no caso, né? E bypassa a válvula termostática. Posteriormente, a válvula termostática entra em ação. Então, sistema indireto, líquido ar, né? Essa parte vai ficar para a próxima etapa, próxima aula. Ok, meus amigos? Voltamos já já ou na próxima aula. Aquele abraço a todos.